trabalho em uma loja pequena em um shopping movimentado perto da minha casa. A nossa loja é tão pequena que só tem um funcionário por vez, ao contrário daqueles estandes estranhos nos corredores. Vendemos principalmente acessórios, de vez em quando, alguns sapatos. Certa vez, estava de plantão, como sempre, estava sozinha. Era uma tarde de quinta-feira e o shopping estava lotado, como costuma ser, embora a gente não tenha muitos clientes. Em determinado momento, um cara entrou e se aproximou do fundo da loja, onde eu estava, atrás do balcão. Para você ter uma ideia, o cara era bem baixo e magro. Estava com uma camisa amarela mostarda meio desgastada e uma calça preta sem graça. Além disso, o corte de cabelo dele era meio vergonhoso, para falar a verdade. Quando ele se aproximou, eu pude sentir cheiro de cigarro no ar e os dentes dele estavam bem amarelados, provavelmente de tanto fumar. O estranho é que o cara tentou me paquerar, mas de uma maneira bem esquisita. Ele começou a dizer que me observava e que achava eu muito bonita. A parte mais perturbadora foi quando ele mencionou que já tinha me observado. Não lembro muito do que ele disse depois disso, mas também não era nada bom. Eu tentei ser educada com ele até que ele sugeriu que fossemos embora juntos, ali mesmo. Óbvio que eu recusei e ele perguntou a que horas o meu plantão terminava. Eu não dei resposta e recusei a proposta da forma mais educada possível. Depois disso, ele saiu da loja. Achei que o caso tinha terminado ali, mas estava enganada. O cara voltou uns 25 minutos depois. Passou na frente da vitrine e desacelerou para me olhar. Eu o ignorei completamente. Depois de alguns minutos, ele seguiu seu caminho. Ele voltou novamente menos de uma hora depois e fez a mesma coisa, só que de mais longe. Eu estava começando a ficar desconfortável, mas enquanto ele não entrasse novamente, eu pensei que não seria um grande problema pelo resto do meu turno. Tive apenas alguns clientes e tentei não pensar no que estava acontecendo do lado de fora. Finalmente, várias horas depois, terminei o meu turno. Saí da loja e comecei a caminhar em direção ao estacionamento, que ficava no lado leste do shopping. O lugar ainda estava lotado, então levei uns 10 minutos para chegar ao estacionamento. Mas cerca de 30 metros depois de começar a caminhar, olhei para fora e percebi que o mesmo cara estava ali de novo. Foi horrível saber que ele ainda estava lá e provavelmente me viu. Continuei andando em direção à saída, olhando para trás de vez em quando, e cada vez que eu olhava, percebia que o cara não só ainda estava me observando, como estava me seguindo e se aproximando cada vez mais. Havia várias pessoas entre nós, mas ele estava determinado a me acompanhar. Eu não fazia ideia do que ele faria quando se aproximasse, então decidi dar uma virada por uma área do shopping que eu não costumava andar para tentar despistá-lo. O pensamento de encontrar um segurança rapidamente passou pela minha cabeça, então comecei a procurar um, embora soubesse que seria difícil prever onde eles estavam. O shopping tem vários seguranças, mas às vezes eles não estão onde precisamos. Então comecei a andar mais rápido, com o cara ainda atrás de mim. Isso durou um bom tempo e eu tentei passar por pelo menos 3 ou 4 corredores, mas não consegui. Havia muita gente, mas nenhum segurança. Eu estava começando a ficar desesperada e decidi que precisava sair daquela situação de qualquer jeito. Então, percebi que, com toda aquela gente, havia uma boa chance de perder o cara se eu me movesse rápido o suficiente. Comecei a andar mais rápido e de maneira um pouco errática. As pessoas olhavam para mim de forma estranha, mas eu não me importava. Eu precisava despistar aquele cara. Entrei em uma das lojas maiores, onde havia muitos clientes, e logo depois de entrar, percebi que o cara também tinha feito o mesmo. Passei de um lado para o outro pelos corredores da loja. Depois de alguns momentos, decidi sair depressa. Quando estava saindo, virei uma esquina rapidamente. Para minha surpresa, não vi mais o cara atrás de mim. Eu tinha conseguido. Respirei aliviada, achando que estava finalmente segura. Caminhei mais um pouco, só para ter certeza de que realmente o havia perdido. Finalmente, me senti calma o suficiente para ir para o meu carro, que estava do outro lado do shopping. Estava bem atenta enquanto caminhava para o estacionamento. Cada vez que olhava para trás, não o via e finalmente consegui chegar ao estacionamento. Mas quando estava a poucos metros do meu carro, me distraí procurando minhas chaves na bolsa. Quando olhei para frente,
Levei o maior susto da minha vida. Lá estava ele, encostado na porta do carro, com os braços cruzados e um sorriso torto no rosto. Fiquei completamente paralisada. Por alguns segundos que pareceram horas, mantivemos contato visual. Eu aterrorizada e ele com uma expressão de "peguei você", que me deu arrepios. Comecei a olhar ao redor, desesperada, esperando ver mais alguém no estacionamento, mas não havia ninguém. "O que você quer?" eu perguntei, e a resposta dele, assim como a maneira como disse, me deu pavor. "Você", ele disse, quase zombando. Naquele momento, fiz o único que podia fazer. Comecei a correr de volta para o shopping, mas ele me pegou imediatamente, cobriu minha boca com a mão para silenciar meus gritos e começou a me arrastar para uma área vazia, onde havia uma espécie de sala de serviço ou sala de máquinas. Não sei direito porquê. Graças a Deus, nunca entrei lá. Quando estávamos a alguns passos de entrar nesse lugar, ouvi um "Ei, o que você está fazendo? Solta essa garota agora", seguido de passos pesados correndo em nossa direção. Naquele exato momento, o homem assustador me soltou e correu para o outro lado do estacionamento, se perdendo entre os carros. Quem gritou foi um segurança, e ele veio imediatamente até mim, perguntando se eu estava bem e se o cara tinha me machucado. Eu estava chorando e tremendo de pânico, mas, felizmente, aquele degenerado não conseguiu fazer nada comigo. Fiquei tão agradecida a Deus e ao segurança. Quando ele viu que eu estava bem, me disse que havia avisado os outros seguranças. Mais tarde, a polícia chegou. Graças às imagens das câmeras de segurança, conseguiram identificar o homem e prendê-lo no dia seguinte. Descobriram que o cara tinha outras queixas de assédio e uma medida protetiva que sua ex-companheira havia solicitado. Eu realmente não sei o que aconteceu com ele depois disso, mas nunca mais o vi. Continuo trabalhando na mesma loja, mas desde aquele dia nunca mais passei por uma situação assim. No entanto, agora sempre carrego spray de pimenta na bolsa e fico muito atenta quando saio do shopping, olhando ao redor para me certificar de que não tem ninguém estranho. Deus me livre, o mesmo cara. Quem já trabalhou em um restaurante fast food à noite sabe o quão peculiares alguns clientes podem ser durante essas horas. Para apimentar ainda mais a mistura, eu trabalhava em um McDonald's 24 horas, localizado bem ao lado de uma saída, o que o tornava um ponto de encontro para caminhoneiros, policiais, festeiros e qualquer pessoa procurando por uma refeição quente no meio da noite. Como era de se esperar, encontrei uma infinidade de, digamos, personagens peculiares. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre cada ser humano estranho que encontrei naquele trabalho. Mas não só isso. Também tive que lidar com situações malucas, como brigas que estouravam no restaurante, esposas pegando os maridos com as amantes, bêbados que nem sabiam onde estavam. Mas, apesar disso, nunca eram assustadores, apenas absurdos, às vezes, até engraçados. Porém, há uma experiência que realmente me marcou durante os 2 anos que passei lá. Aquela noite começou como qualquer outra noite no turno da madrugada. Cheguei às 22 horas. Como esperado, tudo estava bem tranquilo. Sempre era assim nessa hora, antes que a movimentação começasse a aumentar entre 23 horas e 2 horas e 30 da manhã, e depois ficasse mais esporádica pelo resto da noite. Eu antecipava que seria uma noite lenta. Eu tinha tido um dia ruim, e meu carro não pegou de manhã. Meu marido tentou consertá-lo, mas carros não são a praia dele, então eu fiquei sem veículo. Além disso, eu estava me sentindo péssima, como sempre fico no meio da semana, depois de vários dias de trabalho, e só queria me encolher debaixo de um cobertor e dormir. Mas, claro, eu tinha contas para pagar, então pedir licença para ficar em casa não era uma opção, a não ser que eu realmente estivesse doente. Felizmente, consegui dirigir o caminhão do meu marido naquele dia. Por volta das 2 horas da manhã, meu colega e eu estávamos sem muito o que fazer. Como o ritmo estava tão devagar, consegui relaxar um pouco. Lembro que era uma daquelas noites mais silenciosas que já vivi naquele lugar. Era quarta-feira. Talvez por isso o fluxo de clientes estivesse mais fraco. Meu parceiro saiu por um momento, talvez para fazer algum papelado ou, quem sabe, para roubar uma soneca. Eu não tinha energia para questioná-lo. Fiquei sozinha no balcão ouvindo música no Spotify no meu celular.
De repente, a campainha na porta tocou e entrou um homem que parecia bem estranho. Ele não era velho, mas também não era jovem. Parecia ter uns 40 anos, mais ou menos. Não parecia sujo, mas também não era o tipo de cara que pararia em um shopping para comprar hambúrgueres. Suas roupas pareciam um pouco desgastadas e ele era um pouco mais baixo do que eu, que sou uma mulher bem alta. O cara não parecia pesar mais de 60 quilogramas, mesmo com o casaco grosso de inverno que estava usando. O homem me causou uma sensação estranha desde o primeiro momento que o vi. Ele se aproximou calmamente do balcão e eu perguntei: "Boa noite, senhor. O que você vai pedir?" O cara só me olhou e sorriu, um sorriso torto e estranho. Eu queria poder ter capturado aquele momento em uma foto. O olhar que ele me deu foi muito desconcertante, e havia algo na maneira como ele olhou para mim que simplesmente não parecia certo e me deixou desconfortável. Antes mesmo de eu falar uma palavra, seus olhos eram tão escuros que pareciam poços sem fundo, e seu sorriso era tão largo que dava para ver seus dentes amarelados. Depois de um momento que pareceu interminável, ele falou com uma voz profunda e carregada de sotaque do sul. "Uau, você é mais bonita do que eu esperava." Ok, essa resposta foi bem bizarra. Eu achei que ele ia pedir umas batatas fritas, mas talvez estivesse decidindo outra coisa. Honestamente, eu já estava acostumada com comportamentos estranhos no turno da noite, como te falei, já que muitos clientes estavam sob a influência do álcool nessa hora. Então só sorri e respondi educadamente: "Tudo bem, senhor. Quando decidir o que quer, me avise." O homem, ao ouvir minha resposta, sorriu de forma ampla, mostrando um conjunto de dentes tortos e amarelados, e apoiou as mãos no balcão. Não pude deixar de perceber suas unhas sujas e longas, o que me fez tremer. Eu tentei manter a compostura quando ele falou novamente: "Esquece as fritas. Que horas você termina?" Normalmente, em situações assim, eu diria que sou casada e seguiria com a minha vida. Mas talvez porque eu não estivesse me sentindo bem ou porque a presença dele me deixasse desconfortável desde o início, eu respondi de forma mais ríspida: "Se não for pedir comida, você deveria sair." Para minha surpresa, o homem deu uma gargalhada, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo, e antes que eu dissesse qualquer coisa que pudesse me arrepender, ele se virou e foi em direção à porta do escritório. Mas naquele momento, meu colega abriu a porta e percebeu que eu estava visivelmente chateada. Eu contei para ele sobre o homem perturbador que tinha entrado. E ele sorriu, como se soubesse exatamente de quem eu estava falando. Ele sugeriu que eu tirasse uma pausa e que ele se encarregaria do cliente incômodo. Então, sem hesitar, peguei meu casaco e fui para fora. Fiquei no caminhão do meu marido por uns 15 minutos, ouvindo música, tentando esquecer aquele encontro constrangedor. Mas, antes de entrar de volta, vi o homem vagando pelo estacionamento, carregando uma sacola de compras. Fiquei um pouco aliviada por ver que meu colega parecia ter resolvido a situação, então decidi ficar mais uns 5 minutos no caminhão para que o estranho não visse qual carro eu estava dirigindo. Quando finalmente voltei, meu colega parecia um pouco incomodado. Perguntei a ele como tinha sido a interação com aquele indivíduo e a resposta dele me deixou ainda mais preocupada. Ele disse com uma voz hesitante: "Não sei se devo te contar." Comecei a zoá-lo, dando uma leve batidinha no braço, insistindo para que me contasse. Ele finalmente concordou e me disse que o cara estava completamente fora de si quando fui fazer o pedido dele. Ele começou a perguntar sobre você. Eu falei que você tinha ido embora e ele ficou louco, gritando e xingando. Eu acabei dando umas fritas de graça só para acalmá-lo e ele ir embora. Mas quando estava saindo, ele me deu um último aviso: "Diga a Verônica que vou vê-la em breve." Eu congelei. Como ele sabia o meu nome? Eu não estava usando crachá nem nada que me identificasse. Essa informação desconcertante ficou comigo o resto da noite, me impedindo de me concentrar em qualquer coisa. Toda vez que ouvia a porta, eu me assustava, esperando que ele voltasse. Mas felizmente ele não voltou. Quem era esse cara e como ele sabia meu nome, meu horário de trabalho e qual carro eu dirigia? O que diabos ele queria comigo? Por volta das 4h20, pedi ao meu supervisor para sair um pouco mais cedo e ir para casa. Ele sabia que eu não estava me sentindo bem e entendeu que eu precisava sair daquele lugar, especialmente depois da experiência perturbadora com aquele indivíduo estranho.
Felizmente, ele foi compreensivo e atendeu ao meu pedido. Estávamos no meio do inverno e quando eu estava dizendo adeus, começou a nevar. Então, percebi que era a primeira neve significativa da temporada, embora o outono tivesse acabado há algum tempo. Fiquei aliviada por ter levado o caminhão do meu marido, pensando que, se fosse devagar, conseguiria chegar em casa com segurança. Porém, eu estava completamente errada. A apenas alguns metros da saída do trabalho, perdi o controle e acabei batendo em uma árvore devido à forte neve que dificultava a visão. Felizmente, não me machuquei, graças ao fato de estar indo bem. Devagar, e pelo que vi, não parecia que causei muito dano no caminhão. Mas eu não consegui sair sozinha, já que as rodas da frente ficaram presas em uma vala. Felizmente, liguei para a polícia. Para minha surpresa, eles chegaram em minutos. Quando saí do caminhão para cumprimentar o policial, algo que eu jamais imaginaria aconteceu. O homem estranho do restaurante apareceu, pulou de trás do veículo e começou a correr pelo meio das árvores, no meio da noite e da nevasca. Nesse momento, eu congelei e comecei a gritar histérica enquanto o policial me olhava confuso, pedindo explicações sobre o que havia acontecido. Eu finalmente consegui me acalmar e expliquei, e ele usou o rádio para chamar reforços, mas o cara não foi encontrado. Depois de um tempo, voltamos ao restaurante, onde contei tudo para os policiais. Eles revisaram as imagens das câmeras de segurança, mas não conseguiram pegar uma boa imagem do cara. O mais perturbador foi assistir ao vídeo do homem entrando pela traseira da van. Mal tinham se passado alguns minutos após ele sair pela porta da frente da loja. Sou Leonardo, tenho 55 anos e sou dono de uma loja pequena onde vendo roupas e calçados esportivos, além de alguns acessórios de musculação e camping. No ano passado, durante a Black Friday, aproveitei para fazer um bom negócio. Sinceramente, foi exatamente isso que aconteceu. Fiquei muito satisfeito com o lucro que tivemos, principalmente porque conseguimos vender itens que estavam no estoque há muito tempo. Na época, eu tinha 2 funcionários, o Jeremy e o Fernando, que eram muito bons no que faziam, e isso impactou diretamente nos meus lucros. Eu também tinha uma esposa muito bonita, chamada Amanda, que era 15 anos mais nova do que eu. Quando voltei para casa depois de um cansativo dia de trabalho na sexta-feira, estava exausto, mas feliz. Conversei com minha esposa sobre o sucesso do dia e disse a ela o quanto tinha trabalhado duro, ao que ela respondeu: "Que bom ouvir isso, amor. Agora come algo e depois vamos descansar? Você precisa recuperar suas energias." Concordei e aproveitei o delicioso jantar que ela havia preparado para mim. No dia seguinte, acordei e percebi que já era 3 da tarde. A loja estava fechada e Amanda não estava na cama comigo. Ela provavelmente tinha começado o dia bem mais cedo. Fiquei feliz por ela não ter me acordado, porque eu realmente precisava daquele descanso extra. Tomei banho, fiz a barba e escovei os dentes. Quando saí do banheiro, o silêncio na casa me fez perceber que Amanda não estava lá. Então, fui procurá-la, mas não havia nada que me fizesse pensar que algo estava errado. Enquanto fazia um café para mim, percebi que o jornal não estava em nenhum lugar, o que achei muito estranho. Decidi ligar para ela, mas o celular estava desligado. Quando a noite chegou e Amanda ainda não tinha voltado, comecei a ficar cada vez mais preocupado. Tentei ligar para ela várias vezes, mas sem sucesso. Foi então que decidi ir à polícia, embora soubesse que pouco poderia fazer, já que esse era um caso clássico de pessoa desaparecida. Eles me perguntaram se eu tinha tentado entrar em contato com hospitais, amigos ou familiares, e admiti que não, porque isso não tinha me ocorrido. Eles me disseram para manter contato e que, dentro de 48 horas, se ela não aparecesse, abririam um processo para investigar. Naquela noite, liguei para vários hospitais, não só na nossa área, mas também em locais próximos. Amanda não trabalhava fora de casa, então não tinha colegas de trabalho para me ajudar. Os dias passaram e ela se tornou oficialmente uma pessoa desaparecida, sem filhos. Eu estava lidando com a ausência dela sozinho, mas a vida tinha que continuar. Por um lado, fiquei grato por isso, porque não conseguia imaginar como seria ter filhos pequenos e ter que lidar com o desaparecimento da mãe.
sem saber onde ela estava ou o que poderia ter acontecido com ela. Cada dia que passava sem notícias de Amanda era um verdadeiro pesadelo para mim. 1000 coisas passavam pela minha cabeça e nenhuma delas era animadora. Cheguei a pensar que talvez ela tivesse saído para fazer compras ou algo assim e alguém a tivesse sequestrado. Ou pior, ela poderia ter se machucado gravemente e talvez o corpo da minha esposa estivesse enterrado ou abandonado em algum lugar, sem eu saber de nada. Pode surpreender você o quanto a mente de uma pessoa pode imaginar em uma situação dessas, mas enquanto meu cérebro estava consumido por esses pensamentos catastróficos, eu sabia que precisava voltar à loja, porque como dono do meu negócio, eu não podia me dar ao luxo de parar, especialmente depois do sucesso da Black Friday. Havia muito trabalho a fazer e meus funcionários também dependiam do emprego. Decidi contar para meus funcionários sobre a situação e a resposta deles foi de apoio. Sinto muito pelo que você está passando, Sr. Sandal. O melhor que podemos fazer é esperar e rezar, comentou o Fernando. Fiquei grato pelo apoio dele, embora minhas esperanças fossem pequenas. No entanto, durante aquela semana, me deparei com algo que eu não esperava, e certamente não era bom. Fui ao banco e fiquei chocado ao descobrir que metade das minhas economias havia sumido. Indignado, fiz um escândalo. Isso é roubo. Exijo explicações. Pouco depois, eu estava no escritório do gerente. Lamento informar, Sr. Sandal, mas sua esposa esteve aqui na semana passada e retirou esse valor em dinheiro, disse o gerente, para minha surpresa. Ele explicou que ela alegou estar passando por uma situação difícil e precisando do dinheiro para pagar contas e abrir uma nova loja. Não questionei os bancários, pois eram clientes de confiança há anos, mas as informações me deixaram atônito. Minha frustração foi tamanha que fiz um escândalo no escritório. Eu estava gritando tanto que a segurança foi chamada e logo depois a polícia. Fui preso naquela tarde, embora por pouco tempo. No dia seguinte, já estava fora, mas meus pensamentos estavam bem confusos. Minha esposa tinha ultrapassado os limites. Além disso, estava sendo tratada como uma criminosa por desaparecer com $90 mil, que eram vitais para manter o negócio funcionando. O valor que restava não era suficiente para cobrir minhas despesas pessoais, o seguro médico, 2 veículos e por aí vai. No meio dessa crise, tive que demitir um dos meus funcionários. Não se preocupe, Sr. Sandal, pode me mandar embora. O Jeremy precisa mais do emprego do que eu. Eu sou jovem e estava pensando em voltar para meu país, disse o Fernando, que era argentino. Obrigado pela sua compreensão, Fernando. Sinto muito que tenha que ser assim. Foi um prazer trabalhar com você. Desejo tudo de melhor, respondi, me sentindo sinceramente grato pela compreensão e solidariedade dele. Tentei recomeçar minha vida vendendo a casa e comprando um apartamento modesto. Também vendi meus carros caros e relógios, mas, à medida que os dias passavam, a obsessão por encontrar Amanda tomou conta de mim. Depois de meses esperando, sem respostas da polícia, decidi contratar uma detetive particular, uma mulher chamada Angela Miller, que tinha uma reputação de ser a melhor no que fazia, especialmente em localizar pessoas. Depois de 3 meses de espera, finalmente recebi uma ligação de Angela. Eu tenho algo para te mostrar, ela disse, cheia de emoção e ansiedade. Cheguei ao escritório dela em menos de 1 hora. Encontramos sua esposa e o amigo dela, Sr. Leonardo, ela disse, me passando uma série de fotos. Não disse uma palavra enquanto via a foto de Amanda sorrindo e se divertindo na praia. Mas o mais chocante foi que ela não estava sozinha. O Fernando estava ao lado dela, abraçando e beijando-a. Eu imediatamente entendi o que havia acontecido. Nunca me senti tão humilhado e traído na minha vida. A polícia americana sabia, mas como Amanda e Fernando estavam na Argentina, minha única chance de levá-los à justiça seria se eles voltassem para os Estados Unidos, a menos que eu decidisse ir até lá e fazer justiça com minhas próprias mãos, algo com o que flertei nos últimos 2 anos. Eu trabalho em uma farmácia 24 horas e já vivi algumas experiências bem malucas com os clientes, principalmente durante a pandemia, quando muitos vinham procurando os tranquilizantes mais estranhos e por aí vai. Mas nada, e acredite, nada se compara ao que aconteceu comigo no mês passado. Eu estava no meu turno da noite,
Aquele que é sempre bem tranquilo e o meu menos favorito. Para mim, isso acontecia porque tínhamos câmeras em todos os lugares e meu chefe era bem rígido com as regras durante o expediente. Nada de usar celular ou ler livros enquanto trabalhava. Então, apesar do tédio estar me matando, não tinha outra opção a não ser ficar ali, esperando alguém chegar. Quando chegou meia-noite, o turno estava na metade. De repente, a porta se abriu. Entrou um cara alto, magro, com um monte de dentes faltando e a pele enrugada, parecendo uma faca afiada, mas ele não parecia mais velho. Nesse momento, percebi que ele estava sob efeito de alguma substância. Com clientes assim, a gente tem que ficar super atento, porque nunca sabe se vão tentar roubar alguma coisa. Então, comecei a segui-lo com os olhos enquanto ele andava pelos corredores, até que ele foi até o meu balcão e perguntou: onde está o xarope de tosse? Eu apontei para o xarope atrás do vitrine porque, você sabe, os viciados às vezes usam isso para fazer suas misturas. Por isso, tivemos que mudar nossa política de vendas. Eu disse: só posso vender uma garrafa, amigo. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de dizer que ia sacrificar o cachorro dele, e de repente, a expressão dele mudou. Vou voltar, ele disse, e saiu, batendo a porta na minha cara. Eu fiquei com um pressentimento ruim sobre esse cara. Normalmente, quando os viciados não conseguem o que querem, eles se vingam e me xingam. Mas esse estava calmo, então eu sabia que ele voltaria. Uma hora se passou e ninguém mais entrou, até que ele voltou. Mas dessa vez, ele não entrou com o mesmo terno marrom sujo, não. Dessa vez, ele estava vestido de galinha. Isso mesmo, você leu certo. Uma fantasia de galinha, um traje enorme e sujo que parecia que ele tinha tirado do lixo. Eu não conseguia acreditar. Tive que tampar a boca para não cair na gargalhada. Ei, amigo, preciso de 5 xaropes de tosse, ele disse. Desculpe, senhor, eu respondi. Como da última vez, só posso vender um por cliente. Essa é nossa regra. Eu nunca estive aqui antes, ele insistiu. E todas as farmácias pelas quais passei me venderam a quantidade de xarope que eu pedi, sem problema nenhum. Eu perguntei: o que você estava pensando? Como conseguiu essa fantasia de galinha? E honestamente, foi a coisa mais surreal que já aconteceu comigo. Eu não consegui segurar a risada com a absurda situação, mas de repente, a risada se transformou em horror quando o cara puxou um machete enorme de trás da fantasia e começou a balançar ele na minha frente. Antes que eu pudesse reagir, ele pulou o balcão e começou a colocar a faca perto do meu rosto. O espaço atrás do balcão era minúsculo, cheio de prateleiras com remédios, e eu não tinha como fugir. Só consegui me esquivar dele o quanto pude. Em um momento, o cara cortou minha camisa, e eu tive que virar o corpo para o lado, batendo em uma das prateleiras. Eu acabei caindo no chão, enquanto ele colocava a faca no nível do meu pescoço. Agora você me vende o xarope ou ainda acha que eu tô engraçado? Ele perguntou de forma maliciosa. O cara exigiu que eu abrisse a porta do balcão e me entregasse uma sacola para colocar todos os xaropes de tosse que eu tivesse lá, além do dinheiro da caixa registradora. Eu estava completamente aterrorizado e não sabia o que fazer. Levantei as mãos, como sinal de que não faria nada, e fui caminhando para a pequena porta ao lado do balcão, dando passagem para ele, sem saber o que mais fazer. Antes de chegar na porta, no entanto, eu deslizei a mão debaixo do balcão e apertei o botão de emergência que ficava perto da caixa. Eu honestamente não sabia se aquele botão funcionava ou não, pois nunca tinha usado ele antes. Para ser sincero, muitas coisas na loja precisavam de manutenção, incluindo as câmeras de segurança, algumas das quais funcionavam e outras não. Então, não tinha garantia de que o botão realmente estava ativo, mas era a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Agora, eu entendi a fantasia de galinha e me senti muito burro por ter achado aquilo engraçado. Porque, na realidade, ele fez isso de propósito para não ser reconhecido caso houvesse câmeras. O cara passou pela porta do balcão e me fez andar até o fundo da loja, onde estavam todos os xaropes. Tinha umas 25 ou 30 garrafas e eu coloquei tudo na sacola. Depois disso, voltamos até o caixa e ele fez com que eu pegasse o pouco que eu havia feito naquela noite e colocasse na mesma sacola. Quando ele conseguiu o que queria, achei que ele ia me deixar em paz, mas não.
Ele me fez andar até o fundo do depósito. Nesse momento, eu estava completamente em pânico, porque não sabia o que ele queria fazer comigo. Talvez a intenção dele fosse me matar e me deixar ali. Mas assim que entramos no depósito, ele pediu as chaves da farmácia que estavam no meu bolso. Eu implorei para ele não me machucar. Falei que tinha uma esposa e um filho. Então ele deu um meio sorriso, de forma muito sinistra, e disse: "Pena, vai ser uma nova viúva e um novo órfão na fila da assistência social." Depois disso, o homem levantou o machete afiado, pretendendo cortar minha cabeça. Eu juro que é verdade, como as pessoas dizem, que sua vida passa na sua frente no momento em que você acha que vai morrer. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, naquele segundo em que eu fechei os olhos, esperando o golpe. Mas, felizmente, o golpe não veio. Ao invés disso, eu ouvi uma grande risada e os passos do homem da galinha saindo do depósito e trancando a porta atrás dele. Naquele momento, comecei a chorar, com uma mistura de pânico e alívio que eu nem consigo explicar. Mas aquele foi o momento mais assustador da minha vida e eu só podia rezar para que o cara tivesse ido embora. Porém, naquele instante, um som familiar me chamou a atenção. Eram as sirenes da polícia se aproximando. Alguns segundos depois, os oficiais entraram e precisaram arrombar a porta do depósito para me resgatar. Infelizmente, nunca conseguiram pegar o cara, nem identificar ele pelas imagens das câmeras de segurança, já que, como eu deduzi pela fantasia de galinha, que, por sinal, eles encontraram em uma lixeira próxima, não era possível reconhecê-lo. Depois desse incidente, eu acabei pedindo demissão da farmácia e hoje trabalho em uma concessionária. Eu trabalhava como balconista à noite em um posto de gasolina que funcionava 24 horas, no final dos anos 90, antes de terem aqueles leitores de cartão em cada bomba. Eu já estava no trabalho há 2 anos. Embora fosse cansativo, era bom o suficiente para mim, porque eu estava na faculdade durante o dia. O trabalho me deixava exausto, mas ajudava a pagar as contas. De quebra, ainda me dava uma grana para comprar umas cervejas e outras coisas. O posto ficava na periferia da cidade, então não era muito movimentado naquela hora do dia. No entanto, os caminhoneiros passavam o suficiente para valer a pena manter o lugar aberto. Eu estava indo bem, aproveitando o meu tempo livre para estudar até minha escala começar às 2 da manhã. Na verdade, essa é provavelmente a única coisa louca que aconteceu comigo enquanto trabalhava lá. Então lembro de tudo em detalhes. Era uma noite de sexta-feira no final do outono, e estava tudo bem tranquilo. Normalmente, recebíamos de 4 a 5 clientes por hora, mas naquela noite, com cerca de 1 hora para terminar meu turno, eu só havia atendido um caminhoneiro e um outro cara que estava só de passagem, quando, de repente, por volta da 1 da manhã, eu estava quase dormindo com um livro de ciências naturais nas mãos. Foi quando a campainha tocou, indicando que alguém estava entrando. O cara que entrou não parecia muito bem. Estava com um casaco de lã meio longo, um chapéu e uma barba grisalha que chegava até o peito. De longe, dava para ver que ele tinha os olhos bem vermelhos. Parecia que estava há dias sem dormir. Um forte cheiro de maconha e álcool tomou conta da loja assim que ele entrou. Como eu já disse, o posto ficava bem longe de qualquer área residencial, então era incomum ver alguém naquela hora. O cara estava meio cambaleando, olhando pelos corredores, conferindo vários produtos. Para ser honesto, eu não estava com medo. Ele não era muito imponente, era baixinho, careca e gordinho, nada demais. Achei que ele estivesse só procurando algo para comer e ia sair rapidinho, então observei enquanto ele caminhava de volta pelos corredores. Em um determinado momento, perguntei se ele precisava de ajuda, mas ele apenas fez um grunhido e seguiu seu caminho. Pensei que o cara estava só procurando algo para esquentar o corpo antes de sair, então decidi deixá-lo em paz. Voltei para o meu livro, mas não demorou muito para eu ficar um pouco assustado, porque não ouvi o cara se aproximar até ele estar bem em cima do balcão. De repente, ele apareceu e, com a voz embriagada, me perguntou: "Você tem cigarro?" Eu tinha uma parede cheia de cigarros atrás de mim, então perguntei qual tipo ele queria. Ele insistiu: Não, você tem qualquer um." Eu disse que não fumava, mas se ele quisesse comprar, eu podia ajudar. O
O que aconteceu em seguida, vou lembrar para sempre. O rosto dele ficou pálido e eu percebi que ele estava olhando para algo atrás de mim. Me virei, mas só vi mais cigarros na parede. Olhei de novo. De repente, ele soltou um grito de terror e apontou para algo com uma expressão de pânico no rosto. Me lembrou daquelas cenas típicas de filmes de terror, quando o personagem principal se depara com um fantasma ou qualquer coisa assim, e a expressão de pânico é captada de perto pela câmera. Ele parecia realmente assustado. Então ele se aproximou do balcão, me agarrou pela camisa, me olhando nos olhos, gritou: "Eles estão aqui! Eles estão aqui!" Antes de me empurrar para trás e sair correndo pela porta. Isso me pegou de surpresa e eu não estava esperando aquilo. Foi a última vez que o vi. Alguns minutos depois, eu o vi pela janela, andando de um lado para o outro e gritando para o ar, batendo com a cabeça nas mãos. Não sabia o que fazer, então fechei a porta rapidamente e fiquei observando ele por um tempo, já que estava claro que ele não tinha a intenção de ir embora. Liguei para a polícia para avisar que o cara estava perturbando, e eles disseram que mandariam alguém em breve. Eu não queria correr o risco de ele machucar algum cliente ou de algum cliente acabar fazendo algo com o pobre coitado, que claramente não estava bem. Do momento em que liguei até a chegada da polícia, passaram-se cerca de 15 minutos. Nesse meio tempo, um velho caminhonete Chevrolet apareceu. Fiquei preocupado que um cliente fosse ficar irritado, mas então vi um cara, provavelmente na casa dos 20 anos, conversando com o homem que claramente tinha problemas mentais. Então vi o jovem ajudar o outro a entrar no carro. Antes que eu pudesse sair para ver o que estava acontecendo, eles já tinham sumido. Quando a polícia chegou, eu dei o melhor resumo que pude de tudo o que aconteceu, incluindo o carro e a descrição do jovem. Não faço ideia do que aconteceu com o homem que precisava de ajuda ou com o cara que lhe deu carona. Às vezes fico me perguntando se o jovem era amigo ou parente do homem doido, levando-o para um lugar seguro. Mas também pode haver uma história mais sombria por trás disso. Eu estava com uma sensação incrível naquele dia. Parecia que ia ser um dos melhores dias dos últimos 6 meses. Depois de semanas de entrevistas, checagem de referências e muitas ligações, finalmente consegui um novo emprego. Coloquei minhas roupas novas e me olhei no espelho depois de acariciar meu cachorro, que estava deitado ao lado da minha cama, meio sonolento. Eu sabia que meu velho ficaria orgulhoso de mim, se estivesse aqui para ver. O sol estava se pondo, e eu decidi que era hora de sair. Não era uma viagem muito longa de casa, mas, quando saí, já conseguia ver algumas estrelas surgindo no céu. O portão estava aberto, então aproveitei para estacionar em um bom lugar. O outro segurança me acenou enquanto entrava na sua caminhonete. "Aí está, amigo", ele disse enquanto ia embora. "O parque é todo seu, irmão. Me chama se precisar de algo." Eu acenei e ele seguiu pela estrada principal, olhando para trás. Gostei da vista das colinas cobertas de túmulos e pequenas múmias que mais pareciam faróis. Com a noite caindo, os postes de luz ao longo da estrada mal iluminavam o local. Embora o cemitério fosse enorme, me deixaram usar um carrinho de golfe, mas decidi andar na minha primeira noite. Eu queria aproveitar o tempo para conhecer o lugar. Precisava me familiarizar e me ajustar ao meu novo papel como zelador do cemitério. Fiquei surpreso ao ver tantas fileiras e fileiras de lápides no gramado bem cuidado. Algumas tinham flores, mas a maioria estava seca e negligenciada, com pequenas rachaduras e partes desmoronando. Como um dos maiores cemitérios do estado, o local estava sempre se expandindo com novos terrenos para o fluxo interminável de falecidos. Passei por um mausoléu e tirei minha lanterna para verificar a área. Me disseram que alguns vândalos estavam usando esses espaços como abrigo improvisado para a noite. Não entendia como alguém poderia dormir em um lugar assim, compartilhando o espaço com os mortos, mas esse era um grande problema do local. Outro problema era que muitas das antigas múmias estavam adornadas com coisas valiosas, o que representava um grande prêmio para os criminosos. Depois de algumas horas sem incidentes maiores, ouvi um guincho vindo de um dos containers. Era o barulho metálico alto que chamou minha atenção, mas estava distante e eu lutava para descobrir de onde vinha. Enquanto procurava a fonte do som, todas as luzes do cemitério começaram a piscar. Então, de repente,
se apagaram. Embora a luz da lua iluminasse o caminho, tirei minha lanterna. Me disseram que o sistema elétrico, por ser tão antigo, falhava de vez em quando e só precisava de um reset, o qual ficava perto da entrada do cemitério. Decidi que precisava descobrir de onde vinha aquele barulho antes de tentar reiniciar a energia. Uma sensação estranha e desconfortável tomou conta do cemitério, justo onde antes havia luz. Outro barulho me levou até um dos mausoléus mais antigos no fundo do terreno. Desliguei a lanterna e me desloquei silenciosamente em direção ao mausoléu, mantendo-me nas sombras. Quando estava prestes a pular para pegar o suspeito, percebi que estava vazio. A tampa do túmulo estava aberta e, ao olhar dentro, vi que estava completamente vazio. Havia apenas um rastro de terra ao redor das bordas. Meu coração começou a bater rápido e minha imaginação foi para lugares escuros, pensando nos mortos andando por ali. Decidi que precisava consertar as luzes o mais rápido possível. Se fosse para encontrar os mortos-vivos, que ao menos fosse com alguma luz. Fui até o painel de controle e tentei reiniciar o sistema, mexendo nos interruptores necessários, mas nada aconteceu. Nem o zumbido fraco nem as luzes voltaram. Enquanto isso, um movimento no jardim me distraiu. Abandonei as luzes e fui investigar, andando suavemente. Ouvi alguns movimentos sutis. De repente, um rosto esquelético saltou do meu esconderijo. O corpo estava coberto por folhas e musgo. O medo me paralisou num segundo, mas a criatura se virou e começou a andar rapidamente. Percebi uma insígnia dourada que ela segurava na mão. Sem pensar duas vezes, corri atrás dela. Escorreguei na grama, mas consegui recuperar o equilíbrio e aumentar a distância entre nós. A figura não parecia correr tão rápido quanto eu. Quando fiquei perto, lancei-me e agarrei a criatura, pensando que encontraria um corpo esquelético, mas, para minha surpresa, era tudo músculo e carne. Caímos no chão, quase quebrando uma lápide no caminho. Lutamos por um momento até que consegui tirar a placa. Então, a criatura se afastou rapidamente de mim, levantando-se. A máscara de esqueleto que ela usava caiu e eu pude ver seu rosto. Pensei em pegá-la, mas era inútil, pois não havia nada que a impedisse de escapar. Então, deixei-a ir. Ela correu até a borda do cemitério e desapareceu na escuridão. A polícia demorou a chegar, então, enquanto eu esperava, fui verificar os sistemas de iluminação e descobri que os fios tinham sido cortados em vários pontos. Após uma investigação mais detalhada, encontramos o local da placa roubada e também um túmulo que tinha sido desenterrado. Quem sabe que tipo de tesouros estavam escondidos com os mortos, se algo tivesse sido encontrado no túmulo. O coveiro não ficou muito feliz com a situação, mas não demorou muito para colocar tudo de volta ao normal. Consertei o sistema e passei algumas recomendações para meu chefe, tentando manter os ladrões mascarados fora do cemitério. Embora eu tenha descrito o ladrão para a polícia, eu sabia que o cara ainda estava por aí, rondando o cemitério sob o disfarce de um morto, procurando qualquer coisinha que pudesse roubar daqueles que já não estavam mais neste mundo. As novas pessoas no escritório começaram a passar uma energia estranha. Eu não sabia se o meu antigo trabalho tinha sido um completo desastre, então decidi sair. Conseguir esse novo cargo foi moleza. Tinha experiência como fotógrafo profissional para várias revistas de eventos de natureza, então sabia como capturar aqueles momentos especiais. Desde o começo, eu percebi que essa empresa realmente me queria. O lugar era cheio de tons de rosa e lilás, o que me passou uma vibe boa. Fiquei empolgado ao perceber que, pela primeira vez em 6 anos, eu tinha um escritório só meu e ele ficava em um cantinho tranquilo e aconchegante do prédio. Era tudo o que eu tinha desejado. Passei os olhos pelas mesas do escritório, especialmente as projetadas para os escritores e jornalistas que ocupavam o segundo andar. Cumprimentei meus novos colegas e me instalei no meu espaço, mas era hora de começar a trabalhar. Abri meu laptop e comecei a revisar fotos de eventos que havia coberto mais cedo. Uma foto da famosa noiva, parecendo muito feliz enquanto olhava para o novo marido, sorriu para mim na tela. Meu antigo chefe dizia que era um clichê, mas a equipe da revista ficou maluca pela imagem. Para ser sincero, me senti muito valorizado desde o momento em que entrei nessa nova agência.
Enquanto estava na sala de entrevista, alguém bateu na porta e coloquei meu computador no modo de espera. Era o meu novo chefe. Senhor, confira, levantei. Ajeitei a calça e sorri educadamente para ele. Obrigado por vir, disse enquanto ele se sentava à minha frente. Ele explicou que havia um evento especial que ele precisava que eu cobrisse, mas era algo super confidencial que a revista exigia com urgência e ele acreditava que eu era a pessoa certa para a tarefa. Isso tem que ficar entre nós dois. Sei que você é astuto. Vi seu trabalho e admiro o quanto você é meticuloso. Você tem a habilidade de passar despercebido em qualquer multidão e obter resultados incríveis. Confio em você, ele disse, e prometeu me dar mais detalhes assim que soubesse que podia confiar em mim completamente. Fiquei bastante confuso. Não esperava tanta intriga no meu primeiro dia. O que mais poderia estar por trás disso? Haveria esqueletos escondidos atrás da porta. Cobri 3 eventos naquele dia e voltei ao escritório para editar. No final do dia, o Sr. Cliff apareceu novamente e me perguntou se eu estava disposto a cobrir aquele evento confidencial. Como amante de aventura e mistério, fiquei pensando na proposta dele o dia todo. Então decidi que sim. Minha curiosidade estava me matando. E eu mal podia esperar para descobrir o que se passava. Enquanto isso, ele parecia satisfeito, mas um pouco hesitante. Prometeu me dar mais detalhes no dia seguinte. Naquela noite, não consegui dormir. Meus olhos estavam bem abertos enquanto eu encarava o teto, pensando no que o Sr. Cliff teria reservado para mim no dia seguinte. No dia seguinte, meu chefe chegou pontualmente, exatamente na hora esperada. Primeiro, me pediu as fotos que eu havia tirado no dia anterior e depois, ficou sério. Ele começou a me contar sobre um grupo de elites que, segundo ele, realmente controlava a cidade. Ele havia recebido uma informação de que eles se reuniam toda sexta-feira à noite em uma cabana antiga e precisava de alguém em quem confiasse para tirar fotos e reunir provas. Depois de muitas frustrações, ele tentou descobrir os segredos sombrios dessas elites, mas nunca teve sucesso. Eu revelei que tinha dirigido uma revista bastante conhecida sobre crimes e negócios escusos do lado sombrio da cidade, mas as elites haviam conseguido fechá-la. Fiquei empolgado enquanto o Sr. Cliff explicava o plano que teríamos de executar para essa missão, pois eu teria que estar presente na reunião secreta deles naquela mesma sexta-feira. Decidi me camuflar o máximo possível. Vesti uma camiseta preta, calça escura e um boné. Dirigi até a parte mais sombria da cidade e estacionei a algumas quadras do prédio abandonado. Quando cheguei, tudo estava semi-escuro, mas encontrei a entrada para o porão. Liguei minha lanterna, certificando-me de que o local estava vazio. Olhei ao redor. O porão estava deserto, mas havia velas em vários lugares, e notei uma mancha que parecia sangue no chão. Aparentemente, algo horrível havia acontecido ali, então tirei algumas fotos e continuei investigando. Mas logo comecei a ouvir barulhos estranhos, então apaguei a lanterna e corri para um local de esconderijo. O Sr. Cliff me havia contado sobre esse lugar. De onde eu estava, podia ver claramente, enquanto as luzes fracas se acendiam e as pessoas começavam a entrar na sala, todas vestidas com capas vermelhas. Tirei algumas fotos tentando reconhecer rostos e fiquei realmente surpreso ao ver alguns que pareciam bem familiares, entre eles o prefeito Murray, um dos médicos mais prestigiados da cidade, o dono de quase todos os mercados e uma empresária rica cuja filha se casou com um monarca no mês passado. Eu estava apavorado, mas a adrenalina me mantinha animado. Observei enquanto os 11 membros de um grupo estranho começaram a fazer barulhos estranhos, como se alguém estivesse conduzindo um ritual. É hora de renovar o juramento que fizemos. É hora de completar o círculo da Irmandade, declarou o médico, enquanto os outros acenavam com a cabeça. Faz 12 anos desde a morte do velho Corner e precisamos de alguém novo para completar o círculo dos 13 âncoras. Agora eu começava a entender. Cada um deles tinha um pequeno âncora desenhado na capa, o que me fez supor que era algum tipo de ritual para jurar ou batizar ou fazer qualquer coisa que se faça em um culto com um novo membro. A única coisa que me intrigava era que eles estavam falando de 13 âncoras, mas havia apenas 11 pessoas na sala. A tensão aumentou quando trouxeram uma cabra para ser sacrificada. A partir daí, tudo ficou mais tempestivo. Enquanto entravam em transe, um dos caras disse que deviam levar a cabra até o supermercado.
Pensei, o Sr. Cliff vai ficar tão orgulhoso de mim. Não só descobri um culto secreto, como vou presenciar o ritual de acolhimento do novo membro. O ritual continuou e eu continuei tirando fotos até que senti uma mão tocando meu ombro. Me virei aterrorizado, pensando que tinha sido pego, mas quando virei para ver quem me havia descoberto, vi que era o Sr. Cliff, que fez sinal para eu ficar quieto. Eu estava prestes a perguntar o que ele estava fazendo ali quando vi sua roupa. Meu coração quase parou ao perceber que ele também estava usando a capa vermelha. Ele fazia parte deles, e naquele segundo, entendi que eu era o próximo a ser recrutado. O velho do grupo, que parecia ter entendido tudo, sorriu das sombras e disse: "Siga-me e junte-se à Irmandade. Se você fizer isso, vai viver." Senti um arrepio ao ouvir essas palavras, enquanto o resto da frase não foi dita, mas eu soube que, se não seguisse, teria um fim muito ruim. Então, como uma ovelha para o abatedouro, segui obedientemente. O grupo sorriu satisfeito, como se eu tivesse feito algo bom. Um ano depois daquele evento, que pesadelo minha vida se tornou. Agora sou um membro preso, sem saída. E o pior de tudo é que fui involuntariamente sugado para um mundo podre de crime e corrupção. Durante as reuniões, o grupo planeja coisas horríveis e depois cada membro é designado para cumprir sua parte. Acredite em mim, é um inferno vivo. E aí está você, lendo minha história, achando que tem controle sobre sua vida. Deixe-me te dizer algo, você é apenas um peão. Tudo está sob o controle dessas irmandades elitistas, homens e mulheres nojentos, mas cheios de dinheiro e poder. Eu odeio ser um deles, mas não tenho escolha, porque dessas irmandades só há uma saída: a morte.